aquilo que nós sabemos, é uma notícia de hoje no New York Times, é que vários cenários estão em cima da mesa, mas aparentemente não há nenhuma decisão ainda, ou pelo menos ela não é conhecida, como também se suporia que fosse, não é? Não se está propriamente a anunciar o que é que se vai fazer. Agora, o que é que nós sabemos muito rapidamente? Primeiro que tudo, o que aconteceu no Irão neste mês de janeiro, em termos daquilo que foi a revolta popular, nós já fizemos aqui um programa sobre isso, e a repressão dessa revolta foi absolutamente brutal. Foi absolutamente brutal. Portanto, o regime está isolado e sobrevive graças basicamente ao apoio da Guarda Revolucionária. Portanto, que é uma guarda pretoriana, é um corpo militar poderosíssimo, são 200 mil homens, foi criado logo a seguir à Revolução em 79, porque o novo regime não confiava no exército, e o exército era o exército que vinha do Shah, portanto do anterior regime, mas que tinha-se mantido, digamos, fora da política, e essa Guarda Revolucionária ganhou ao longo destas décadas um poder que não é apenas um poder militar. Basicamente é através da Guarda Revolucionária que se fazem os grandes negócios, que se fazem as fortunas, portanto é uma oligarquia verdadeiramente, portanto muitas vezes já não unida apenas pelo fundamentalismo religioso ou islâmico, mas unida por interesses materiais básicos, não é? Portanto, básicos, quando digo básicos, é que bastante gananciosos, digamos assim. Pronto. E foi em torno desta Guarda Revolucionária que se criou aquela constelação de organizações criadas para tentar cercar Israel e de alguma forma desafiar os Estados Unidos, com braços na Síria, o Hezbollah no Líbano, o Hamas na Palestina, nas zonas da autoridade palestiniana, Gaza e a margem ocidental, Cisjordânia, também os Houthis, tudo isso, uma constelação de organizações que foram montadas pacientemente e que foram muito desarticuladas nos dois últimos anos de guerra, depois dos ataques do Hamas. Bem, portanto, essa Guarda Revolucionária, porventura, isso aí, enfim, o regime cortou a internet, cortou as telecomunicações, não foi só a internet, cortou tudo. Há pessoas que tinham ido ao Irão visitar familiares e que deixaram de conseguir sequer fazer um telefonema para cá por linhas fixas, portanto não é fazerem por mandarem uma mensagem, mandarem um mail ou acederem a uma conversa do WhatsApp, é por linhas fixas, não conseguiam, pura e simplesmente, portanto cortou tudo para esconder digamos, os massacres que estavam a acontecer. E desse ponto de vista, aquilo que aconteceu ontem na União Europeia é significativo, porque a União Europeia estava bastante pressionada há muito tempo para declarar a Guarda Revolucionária como uma organização terrorista, e não o fazia, em boa parte porque havia alguns países que se opunham a isso. A Itália, a Espanha, a França. A Itália foi o primeiro a dizer: não pode ser, temos que de facto mudar a nossa posição. A seguir veio a Espanha e, por fim, ontem a França também deu o seu agrément e houve a necessidade, digamos, a unanimidade necessária para se poder fazer essa declaração como organização terrorista. Isto muda o quadro, porque a partir do momento em que uma organização, para todos os efeitos, estatal ou paraestatal, como é a Guarda Revolucionária, é declarada uma organização terrorista, está no mesmo, digamos, no mesmo terreno como estão organizações como o Hezbollah, como o Hamas, como o ISIS, por exemplo, ou o Daesh, conforme a forma como nós quisermos tratar, e, portanto, há uma outra legitimidade para poder atacar as suas bases, as suas infraestruturas, os seus quadros, os seus dirigentes. Há quem especule que nos acordos que foram feitos em Davos com Trump, que envolveram a Groenlândia, houve de alguma forma uma pressão da parte dos americanos para ver se a Europa, entretanto, também resolvia este problema, para permitir que houvesse uma espécie de luz verde a alguma intervenção americana. E atenção,
que, digamos, as forças que se têm vindo a ser instaladas para um possível ataque, algumas delas não só estão em bases europeias, como passaram por bases europeias. Passaram pelas Lajes, passaram por Ramsfeld, não é assim que se diz, Ramstein. Ramsfeld era o da CIA. Eram Ramstein, passaram pelo Reino Unido, passaram por Espanha, passaram por vários lugares. Estamos a falar de muitos aviões de reabastecimento indispensáveis para um ataque com os caças mais modernos. Estamos a falar, e também se forem usados novamente os B-2, que têm que ser reabastecidos se vierem de muito longe. Os B-2 são os bombardeiros furtivos, e ao mesmo tempo temos assistido do lado do Irão à tentativa de montar sistemas de defesa, com a ajuda aqui dos russos, porventura também dos chineses. Primeiro, a instalação de radares que utilizam frequências que porventura podem detectar os aviões furtivos. Há um anúncio de exercícios militares no Golfo, numa zona que é de tráfico, quer dizer, de trânsito de navios petroleiros, que saem daquela região para abastecer o mundo todo. E, mais recentemente, a possibilidade de haver um exercício naval conjunto com a China e a Rússia. Os barcos chineses e russos estão a caminho, mas não estão lá ainda, mas isso limita, digamos, a janela temporal para a intervenção, uma eventual intervenção daquilo que o Presidente Trump chama a Grande Armada, que ele colocou, que os Estados Unidos têm vindo a colocar no terreno, cujo elemento central é digamos, um porta-aviões e a sua esquadra de apoio. Neste caso é o Abraham Lincoln. Recordemos que no caso da Venezuela o sinal de que ia acontecer alguma coisa foi o deslocar de um porta-aviões. Naquela situação era o Henry Ford, penso eu, agora não lembro o nome Henry Ford, para a região das Caraíbas. Sabemos que há aviões, geralmente os caças furtivos, os F-35, que foram deslocados da zona das Caraíbas já para o Golfo, portanto, e estão em vários países, quer dizer, se pensarmos, vão desde a região de Chipre, onde também já há destroyers americanos preparados para uma eventual... Quer dizer, porque isto não é apenas, ao mesmo tempo que há a construção de um dispositivo capaz de lançar um ataque, é necessário colocar no terreno uma quantidade de outros dispositivos preparados para defender os países aliados de um contra-ataque iraniano com mísseis e drones. Que é aquilo que, apesar de estar muito debilitado depois da campanha de junho passado, sobretudo aí dos israelitas, não ficou completamente destruída, continua a haver, o Irão continua a ter milhares de drones, daqueles drones suicidas que são muito baratos e fáceis de fabricar, e inclusivamente recentemente testou, que é um sinal muito relevante, testou pela primeira vez um míssil balístico com capacidade para chegar aos Estados Unidos. Portanto, o que é uma espécie, o disparo foi feito para a Sibéria, com autorização russa, naturalmente, portanto, muito significativo isto. Portanto, as paradas têm vindo a aumentar. Até que ponto é que isto vamos chegar? Há possibilidade de haver ou não uma operação militar? Não sabemos. Até porque não sabemos exatamente o que é que poderá ser uma operação militar ali. Porque nunca será algo nem semelhante ao que aconteceu em junho do ano passado. Em junho do ano passado tinha havido uma campanha com muito sucesso, levada a cabo primeiro apenas pelos israelitas, portanto que tinha decapitado uma parte digamos, dos altos quadros do Irão, que tinha destruído boa parte das suas defesas aéreas, dos seus dispositivos de mísseis, mas depois o ataque às instalações onde estaria a produzir-se o enriquecimento de urânio necessário para a construção de uma possível bomba nuclear. E isso já foi feito com a ajuda dos Estados Unidos, dos famosos bombardeiros furtivos B-2, que voaram dos Estados Unidos até lá, numa operação absolutamente surpreendente em termos da capacidade logística, portanto, extraordinariamente difícil de materializar, e que aparentemente
teve sucesso porque essas instalações, Fodorós nomeadamente, não terão tido capacidade para recomeçar a trabalhar, pelo menos isso. Mas não só o Irão não desistiu do seu programa, como não deixou de construir mísseis, como eu disse, aumentou a parada ao testar o primeiro míssil balístico. Portanto, um dos sinais da preparação de um quadro para uma intervenção é que também nos últimos dias chegaram àquela região baterias de mísseis antimísseis, portanto, os famosos Patriot, designadamente para serem colocados a proteger não só bases americanas na região, mas também os aliados, não é? Ou países considerados amigos, como é o caso da Arábia Saudita, como é o caso da Jordânia. E naturalmente de Israel, sendo que no caso de Israel eles têm o seu próprio sistema de proteção. Têm não só o seu próprio sistema, mas mesmo assim, reparemos que quando foi esta, digamos, a troca de mísseis com o Irão, de vez em quando havia mísseis que passaram, enfim, praticamente não houve vítimas, mas houve casas destruídas e um míssil que atingiu um hospital. Portanto, é quase, quando o sistema é saturado pelo número de mísseis disparados, é muito difícil destruí-los todos. Na altura houve auxílio de aliados, Jordânia, quer dizer, naturalmente os Estados Unidos, Reino Unido. O Reino Unido também já está muito envolvido nestas operações, e países da região, a Jordânia. Os destroyers que os Estados Unidos colocaram na zona de Chipre poderão estar lá também para proteger Israel em concreto, e eventualmente se houver um contra-ataque que use, por exemplo, o que resta do Hezbollah no Líbano, portanto haver aí um ataque contra Israel. Bem, dito isto, há algo que temos de ter presente, é que qualquer operação, portanto, nós não sabemos bem aquilo que são as opções que foram postas em cima da mesa do Presidente Trump pelos seus militares, pelo Exército dos Estados Unidos, pelos seus conselheiros. Podem ser tentativas de decapitar o regime, podem ser tentativas de atacar novamente as instalações militares, podem ser tentativas, portanto, planos para atacar a estrutura dos guardas revolucionários. Fala-se também, e isso até já envolveu os russos, porque eles estão lá nesse local, portanto, ataques às centrais nucleares, que são centrais nucleares construídas pelos russos e que têm lá russos no terreno. Portanto, há várias hipóteses em cima da mesa. Agora, aquilo que não se percebe muito bem, não se sabe, é que, por exemplo, se em junho havia a ideia clara de que só com uma intervenção americana que era possível, e usando bombas particularmente poderosas, em que seria possível destruir aqueles locais subterrâneos onde estava a ser enriquecido o urânio. O caso da Venezuela é uma operação muito mais cirúrgica, mas mesmo assim, nós hoje não sabemos poucos detalhes, mas sabemos que estamos a falar de 200 aviões no ar, segundo nos disseram, saídos de inúmeras bases, aquilo fica perto dos Estados Unidos, é completamente diferente. E portanto, aquilo que também temos noção, primeiro, é que o Irão tem uma capacidade de defesa e de contra-ataque que não existe não existe na Venezuela, e mesmo debilitada depois da guerra do ano passado, das campanhas do ano passado, não desapareceu completamente. Sabemos, e não será apanhado de surpresa, porque já colocou em alerta todos os seus dispositivos. E também sabemos que, do ponto de vista do Presidente Trump, tudo o que sejam guerras prolongadas, uma campanha prolongada, mesmo que seja apenas dias, vai um pouco contra aquilo que é digamos, não só as suas promessas, mas também a sua forma de pensar. Ele nisso, enfim, tem muitas coisas que são estranhas, mas ele diz o mesmo há muito tempo, mesmo antes de imaginar ser presidente, e sobretudo aquilo que é o sentimento da sua base eleitoral, o chamado MAGA, não é? Portanto, não quer aventuras no estrangeiro, não quer nada disso, quer América e acabou-se. Isto é para olhar para dentro, não é para olhar para fora. Sendo que também existe a dúvida sobre o que é que são os reais objetivos. O real objetivo é realmente acabar de vez com o programa nuclear, que é um objetivo partilhado
por exemplo, com a União Europeia, com os outros países da NATO, é mudar o regime, com os riscos todos que isso implica, nunca sabe o que vem a seguir, decapita-se o regime e depois quem é que ocupa o vazio, portanto, há sempre essa dúvida, porque entretanto a repressão foi tão violenta que deixou de haver manifestações, não é? As pessoas estavam a morrer que nem tortos, e desse ponto de vista há algo que se houve a evolução da posição europeia, e se essa evolução da posição europeia foi em parte determinada ou condicionada pelo conhecimento de imagens que começaram a chegar quando houve alguma reposição das telecomunicações do interior do Irão, que fizeram com que países como, por exemplo, a França dissessem, pá, isto já não pode ser mais, não podemos continuar na nossa posição. A França tem uma posição um bocadinho delicada, porque além dos negócios, que é sempre uma coisa que preocupa muitos franceses, há na Embaixada Francesa em Teherão, estão com residência fixa dois franceses que foram libertados recentemente de prisões iranianas. Portanto, o que coloca há ali uma fragilidade adicional da posição dos franceses para o caso de o Irão querer retaliar como, olha, regressando àquilo que foi a crise dos reféns na Embaixada iraniana em 1979. E depois há outra coisa que também nós não nos podemos iludir, não é? Isto correu tudo muito bem nestas operações militares, nas últimas operações militares americanas, portanto, e podemos recordar estas operações, designadamente com a Força Delta, portanto, e a Força Delta e não só, mas não é? Recordamos da morte do Bin Laden, recordamos da Operação com Maduro, recordamos também da morte do líder da execução do líder do Estado Islâmico, portanto, tudo isso foram operações bem executadas, portanto, e muito cirúrgicas, muito diretas e muito efetivas, mas o desastre de 1979 também foi com a Força Delta, quando a Força Delta tentou ir libertar os reféns que estavam prisioneiros na Embaixada dos Estados Unidos, e então não eram 2 ou 3, eram 52, e correu tudo mal. Uma parte daquilo era uma operação extraordinariamente difícil, deve-se dizer, a tecnologia também era outra, foi uma coisa há muito tempo atrás, tinha aspectos temerários quase, não é? Portanto, aquilo que estamos a falar de uma operação que implicava helicópteros que transportavam essa força, mas implicava que esses helicópteros atravessassem, tivessem que pousar 2 vezes dentro do Irão, portanto, serem reabastecidos por aviões de transporte que iriam todos eles voar baixo, mas aterrar em zonas desertas do Irão, lá deserto. Depois tudo correu mal, houve uma tempestade de areia, houve um acidente em que um helicóptero chocou com um avião desses de reabastecimento, e aquilo foi uma catástrofe completa. Custou de certeza, se havia alguma hipótese do presidente Carter ser reeleito, deixou de haver nesse dia, e portanto nem sempre tudo corre bem, mesmo quando em Mogadishu, na Somália, nos anos 90. Sim, mas Mogadishu também foi Delta Force, mas Mogadishu era uma cidade e era um bocadinho diferente. Quer dizer, porque, vamos lá ver, estas operações, há operações destas que correm por vezes espetacularmente bem, e aquela que levou até Carter a no final autorizar aquela raid audacioso, é que pouco tempo antes tinha havido outro raid super audacioso, coroado de sucesso, mas feito pelos israelitas, em Entebbe, no Uganda, para ir salvar uns reféns que tinham sido levados por terroristas que tinham desviado um avião. Portanto, essa tinha corrido muito bem, mas, quer dizer, o Uganda não é o Irão, portanto, apesar de o Israel ser um país pequeno, tem forças especiais absolutamente extraordinárias, como se demonstrou em várias ocasiões, serviços de informação, como porventura não há outros no mundo, não sei se haverá alguma coisa comparável à Mossad, e por isso, enfim, agora um dos sinais que temos de que pode haver, que há muita coisa a ser preparada, é que o comandante da zona daquela região, o comandante militar americano, esteve em Tel Aviv, ou Jerusalém, e em Amman, na Jordânia, nos últimos dias, e agora está a haver reuniões em Israel dos serviços de informações. Portanto, há sinais de que a informação está a ser trocada, mas
porque também os Estados Unidos não poderão fazer isto sem apoio creio eu, sem apoio de Israel, porque é preciso ter gente no terreno. E nós nem sabemos bem quantas pessoas é que poderão existir no terreno, porque uma das coisas que aconteceu a seguir a junho do ano passado é que o regime iraniano matou indiscriminadamente pessoas que suspeitava que fossem espiões, e de facto houve muitos, para aquilo ter acontecido como aconteceu, houve muita gente a colaborar com os israelitas naquelas operações, gente dentro do Irão, a dizer, olha, aquele senhor está a dormir naquela casa, naquela janela, é ali que têm que acertar. E acertaram, não é? Portanto, sabemos que essas coisas aconteceram, isto só se faz com gente no terreno, não se faz de outra maneira, portanto não sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Portanto, há esforços para que possa haver pontos, os países da região, inclusive os aliados, estão a pressionar os Estados Unidos para não fazerem nada. Há encontros que estão a decorrer hoje na Turquia entre iranianos e turcos, portanto há muita coisa a acontecer, mas a probabilidade de não acontecer nada é cada vez menor. E a acontecer será nos próximos dias, porque depois a janela pode fechar-se se chegarem os navios. É um navio só, um navio russo e um navio chinês, mas aí o risco é muitíssimo superior de haver um acidente, um problema qualquer, portanto, e aí provavelmente já não haverá tanta facilidade em fazer uma operação, qualquer operação que esteja a ser pensada. Portanto, eu estou convencido que alguma coisa vai acontecer, ou vai haver algum tipo de conversação, ou vai haver algum tipo de operação. O período é de algum risco, e no meio disto tudo, aquilo que me surpreende mais, devo dizer-te, é o silêncio da rua ocidental relativamente aos massacres. Quer dizer, estamos a falar provavelmente já morreram no Irão mais pessoas, ou pelo menos tantas pessoas, como terão morrido em 2 anos de guerra em Gaza, e neste caso, mortas diretamente, não são danos colaterais, são pessoas crianças, adolescentes, mulheres que foram mortas com tiros no pescoço, tiros na nuca, tiros nas costas, portanto, mortes deliberadas, realizadas porventura não apenas pela Guarda Revolucionária, mas também por membros do Hezbollah e do Hamas que teriam colaborado, não é? Portanto, nestas coisas eles estão sempre disponíveis para a brincadeira, no mau sentido do termo, portanto, e terão ajudado na repressão. E bem sei que isto é, neste mundo mediático que vivemos, não há imagens, não há emoções, não há manifestações, não há protestos. Mas nós temos que ter noção daquilo que está em cima da mesa, e o que está em cima da mesa, de facto, é um regime terrorista. E isso, felizmente, ontem, a União Europeia concordou que um regime cujo poder, neste momento, depende da Guarda Revolucionária, no limite, é um regime tão terrorista como a Guarda Revolucionária.